Boa tarde, paz do Senhor. Paz do Senhor, Esther, boa tarde. A paz, Rosa. Que honra ter vocês aqui conosco. Ricardo, paz, Senhor. Gláucia, Rosa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Rosa do Rio de Janeiro, que bênção. A nossa convidada. Deixa eu chamar ela aqui. Paz do Senhor. Mas o Senhor, Amanda, Que prazer. deixa eu colocar aqui, a gente se vê, deixa eu ver. Tá me vendo legal? Tô. Eu acho que tá cortando um pouquinho sua cabeça. Quer colocar um pouquinho mais pra cima? Ah, tá bom. Bênção. Melhorou? Melhorou. Uma bênção. Ótimo. Tudo bem, irmã? Graças a Deus, melhor agora aqui com você. É uma bênção, né? Sempre bom falar, né, dessa geraçãozinha, né? Tão, infelizmente, deixada de lado, né? Não, mas não pelo nosso Cristo, né? Tão importante. As pessoas, né? Às vezes não dão tanta importância, né? Infelizmente, né? Mas eu acredito muito que o Senhor, Ele levanta pessoas, né? Que invistam, pessoas como você, que tem um trabalho maravilhoso, que investe, né, nessa geração, que fala e que tá aí, né? Os seus vídeos, misericórdia. Você já me ajudou tanto que você não faz ideia, só pelos vídeos, assim, que eu fico assistindo quase todos. E graças a Deus Que bom. aprendo muito. Uma bênção. Mas é isso mesmo que você falou, é tão subestimado, é tão desprezado, um assunto tão importante, quando a gente para fazer isso que nós estamos fazendo agora, já é tão útil, né? Um pouquinho que a gente faça. É, E eu sinto essa mesma alegria que você, esse senso de utilidade, né, de serviço, de estar sendo útil. Porque uma oração que a gente tem que fazer é pedir para Deus para a gente não ter uma vida inútil, né? Porque se a gente deixar por nós mesmos, a gente vive para a gente mesmo, a gente acaba gastando todo o tempo cuidando das próprias necessidades, porque a nossa vida é muito complexa, a gente tem muita coisa para cuidar da nossa própria vida, né? E a gente acaba deixando de realmente fazer aquilo que é importante, por exemplo, conversar sobre as crianças, né? Então, realmente, essa live aqui é importantíssima e eu me sinto feliz da gente parar aqui um pouquinho, todo mundo que está aí com a gente agora ao vivo e que vai ver depois, né, que você e, parou para vir conversar aqui com a gente, comigo, com a Amanda, sobre esse assunto importante. e na verdade eu comecei a fazer uma série de lives porque eu senti Deus me despertando muito fortemente nesse sentido de conversar sobre algumas coisas que, pelo menos assim, as pessoas que eu convivo, às vezes elas estão cegas, entendeu? E um dia eu estava conversando com meu filho, tem 3 aninhos, conversando com ele ama a história de Paulo. E aí, Ananias, Deus usou Ananias para tirar aquelas escamas dos olhos de Paulo. E Deus tocou fortemente no meu coração, porque só para ele. Você convive com tantas crianças. Só na minha rua tem mais de 10 meninos. Eles vivem na minha casa. Eu deixo eles à vontade, direto, assim. Pelo menos acho que uma vez no mês eles vêm para cá, fazem uma bagunça com meu filho. E eu deixo eles fazer bagunça, faço um café da tarde e depois eu vou contar uma historinha para eles. Tem alguns dias que eles se reúnem, então todo mundo soltando pipa, vamos brincar, não vamos brincar, não, vem cá, vamos contar uma historinha. Senta todo mundo no chão da rua mesmo. E eu senti muito essa necessidade de começar a abrir, porque muitos pais estão me procurando. Ah, meu filho tá assim, meu filho tá assado. E um dia eu abri uma caixinha de pergunta no meu Insta, e a pergunta foi a seguinte: ah, para que evangelizar a criança? Eles não param quietos. Então aquilo, para mim, foi um despertar. E eu falei para Deus: Deus, me usa como uma
uma Ananias, para tirar as escamas de alguns olhos, pelo menos das pessoas que estão à minha volta, entendeu? E essa é a minha segunda live, né? Eu fiz a primeira, acho que há uns 15 dias atrás. E então essa é a minha segunda live. Estou um pouco nervosa, mas a gente vai aprendendo. E tem muitos outros temas que às vezes os pais perguntam, que às vezes os pais estão perdidos. E eu quero muito começar a conversar com os pais, trazer pessoas como você, que tem experiência, né? Para a gente conversar sobre temas como esse, né? A importância de se evangelizar. Não é só os adultos, as crianças também precisam, né? Ouvir falar do nosso Salvador. Então é muito bom. Caiu. E para começar, Keila, e a questão do horário também, eu sei que esse horário é mais à tarde, né? Talvez poucas pessoas vão entrar, mas a outra eu fiz à noite, eu pensei em fazer essa tarde, porque eu estou fazendo alguns testes, né? Falei, vamos ver, pelo menos as pessoas que tem, que eu tenho um convívio, falar, 8 horas eu estou fazendo janta para o marido e tal. Falei, então vamos fazer à tarde? Coloca a criança para dormir, vamos conversar um pouquinho, entendeu? Então, por isso Mas que eu... acho que você tá certa de gravar esse material, de marcar com as pessoas e ter o material gravado. Isso é um bom material para você deixar aí no seu Instagram, quando você precisar, né, encaminhar e tal. Sim, Bacana, bem legal. com certeza. Eu queria começar com uma frase do Spurgeon, que ele fala assim, uma criança de 5 anos, devidamente instruída, pode verdadeiramente crer e ser regenerada tanto quanto um adulto. Essa frase é uma frase que eu acho linda. Eu tenho vivido isso fortemente eu tenho um filho, como eu já falei, ele vai fazer 4, mas eu sinto essa carência que ele tem de ouvir falar de Jesus. As crianças, elas é aquele espaço, né, da raiz adâmica que nós temos, né, no nosso coração, e que é aquele espacinho que é só de Jesus. E nada mais vai substituir Jesus. E eu sinto isso muito claro quando eu vejo, às vezes, eu gosto de ler muito clássicos, né, para o meu filho. Aí a gente está lendo as Crônicas de Nárnia. E também Apocalipse, na íntegra, Apocalipse. Nossa, quando chega no cavalo, os 4 cavaleiros, quando chega naquela parte do dragão, nossa, mulher, ele fica todo encantado. Ele achou as 4 dragões, os 4 cavaleiros, que é branco, preto, vermelho e sem cor, né? Pálido, né? Algumas versões falam pálido. Ele achou na coleção dele de animaizinhos, ele fala, os 4 cavalos do Apocalipse. As crianças, elas sentem essa necessidade. Você, com aquele livro O Segredo da Melancia, que é maravilhoso você pegar uma melancia num café da manhã e você evangelizar seu filho. Não precisa de um mundo de coisas, de visuais. É querer, né? É entender essa necessidade, em primeiro lugar. É entender que as crianças também fazem parte da igreja, do reino, e elas precisam. E é necessário investir. As pessoas não estão investindo. Elas deixam elas aprender por elas mesmas. Deixa a criança aprende por ela mesma. O importante é brincar, o lúdico, o superficial. Eu já gostaria de começar com essa pergunta. Cadê aqui? Por que... Cadê? Eu te mandei. Por que o investimento nas crianças é tão superficial? Até mesmo nos próprios lares, principalmente, né? Nos próprios lares. Amanda, as pessoas costumam subestimar a capacidade das crianças. E aí eu estou falando das capacidades no plural. As pessoas subestimam a capacidade intelectual das crianças, achando que elas não estão entendendo o assunto que a gente está conversando aqui. É normal um grupinho de adultos estar conversando numa rodinha e achar que a criança não está entendendo o que eles estão falando. Mas a gente precisa mudar isso e respeitar a capacidade intelectual das crianças, o quanto eles entendem, o quanto eles são capazes de entender, o quanto que o ser humano é inteligente. O ser humano, ele pode ter até uma deficiência intelectual, ainda assim ele aprende, ainda assim ele entende. De uma vez por todas, nós precisamos entender a grandeza do ser humano, esse ser criado por Deus, com uma capacidade muito acima, né, é muito especial que Deus formou em nós, o homem, a mulher, a criança, o ser humano é muito capaz.
se nós fôssemos treinar todas as habilidades que a gente tem potencial, nós seríamos muito mais incríveis do que nós já somos, né? Existe uma pesquisa que diz que o ser humano mais inteligente, mais habilidoso, ele usa apenas 30% do potencial dele, da capacidade de pensar, de criar tudo. Então, o ser humano ele é muito capaz intelectualmente e capaz também espiritualmente, né? O ser humano ele é um ser espiritual em primeiro lugar. Deus, quando formou o homem, ele fez essa intenção de se relacionar com o ser humano, diferente da criação dos animais, da natureza, né? Dos vegetais. Deus realmente queria ter um povo dele, queria ter uma família, ele queria se relacionar, e assim a gente lê no livro de Gênesis que Deus se encontrava com Adão para conversar. Então, por que que as pessoas deixam as crianças de lado e tal? Primeiro, subestimam a capacidade intelectual das crianças, subestimam a capacidade espiritual das crianças, que a criança é uma alma, né, que vai viver para sempre, e isso é importante. Para onde vai essa alma? Como que está essa questão espiritual da criança? Aí tem um monte de coisa para a gente falar, porque a Bíblia vai falar mais de uma vez, quer dizer, dando ênfase à necessidade de nascer de novo. Então, essa questão espiritual tem que nascer de novo. Ninguém nasce com vida espiritual e perde e tem que ganhar de novo. A gente nasce morto espiritualmente, precisando nascer de novo, nascer na família de Deus, pela fé em Jesus. Ao mesmo tempo que algo interessante que você falou, ao mesmo tempo que a criança tem essa natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e isso é fácil a gente concordar, perceber, basta você conviver com uma criança, que você vê isso no dia a dia, na prática, que a criança tem a natureza pecaminosa, a tendência para o erro, para o mal, para a vontade própria, que é contrária à vontade de Deus, a questão da insubmissão e tal. Isso está nítido em qualquer criança, mas também não só a criança por natureza, né, pecadora, porque o ser humano ele é pecador por ato e por natureza. Então tem a questão do ato, mas tem a questão da natureza, independente do ato, né? Porque o ato pecaminoso a gente pode divergir de opiniões, o que seria pecado ou não. E de cultura para cultura isso também diverge. Tem cultura que algo é pecado, tem cultura que não é, tem cultura que o divórcio é crime, tem outras culturas que não. Então, a questão do que é pecado é difícil para a gente, como ser humano, definir. Existe uma questão social envolvida, né? Então, socialmente falando, existe pecadinho, pecadão. Para mim, para você, é óbvio, para o ser humano existe pecado mais grave, existe pecado mais leve, e dependendo da nossa cultura, da nossa sociedade, isso vai influenciar muito. Mas espiritualmente falando, pecado é pecado, e existe a questão da natureza pecaminosa. Quando nasce uma pessoa, nasceu mais um pecador. Então é difícil para o ser humano, na sua limitação, a gente é muito limitado, a gente não entende os pensamentos de Deus, a gente entender isso, a questão da natureza pecaminosa. É difícil para um ser humano ver pecado numa criança muito pequena. Então, tudo isso atrapalha a questão do evangelho chegar até as crianças. E é óbvio que tem a pata do diabo aí, né? O diabo interfere nisso, porque a partir do momento que eu acho que uma criança não precisa ser evangelizada, é óbvio que eu não vou evangelizar essa criança. Então, o diabo quer mesmo que os crentes, em geral, pensem que a criança não precisa ser evangelizada para que elas não sejam evangelizadas. Mas a partir do momento que Deus abre os nossos olhos, tira essas escamas, e a gente já passou por essa fase, eu e você já recebemos a visão de Deus, essa visão da necessidade das crianças, a gente passa a ter urgência, um sentimento de urgência em relação a evangelizar a criança. Pode ter 3 anos, como seu filho, meu filho tem 1 ano e 3 meses, eu estou na expectativa, na urgência de levá-lo a Cristo, porque Deus abriu os meus olhos. Então, o diabo realmente tem a pata do diabo aí, tá? Porque a gente convive com cristãos que são inteligentíssimos, que falam de todos os assuntos, mas para esse assunto ele não se atenta, ele não entende. Quer dizer, é algo espiritual que a pessoa não consegue compreender, né? Então, fora a questão da natureza pecaminosa que a gente está falando aqui, tem a questão da criança também ter uma curiosidade sobre Deus, ela está mais aberta para aprender sobre Deus do que o adulto. É como se fosse um paradoxo. Então, todos nós cristãos precisamos entender esses 2 paradoxos. Por um lado, a criança é pecadora, ela precisa da salvação, mas por outro lado, ela quer Deus, ela aprende sobre Deus, ela tem esse desejo
de conhecer, porque ela foi criada para se relacionar com Deus, e parece que na infância isso ainda está mais aguçado da pessoa querer Deus, muito mais do que quando adulto. Tem também pesquisas que falam sobre isso, né? O próprio Gilberto Celeste, uma vez, ele fez uma divulgação interessante. Ele falou que um radialista disse, ele estava ouvindo rádio, o radialista disse, quando eu era menino, eu amava a Deus. Quando eu me tornei jovem, eu aprendi a adorar, amar Marx. E agora que eu sou velho, eu amo dinheiro. Alguma coisa assim, o radialista falou, e ele prestou atenção, como evangelista de crianças que ele que o radialista falou assim, quando eu era menino, quando eu era criança, eu amava as coisas de Deus, mas depois meu interesse foi mudando. Então isso é uma realidade também, enquanto a pessoa é criança, ela ainda tem essa sede, e a Bíblia é clara quando diz que o evangelho é coisa para criança. Algumas pessoas vão chamar a gente, eu e você que somos crentes, de infantis, mas realmente o evangelho é coisa para criança, é coisa para gente simples. Então, se nós, os cristãos, invertermos isso, se a gente disser que o evangelho não é coisa para criança, a gente está privando as crianças de receberem o evangelho na melhor fase da vida, que é na infância. Então é muito, muito importante esse assunto, a gente conversar sobre isso aqui. É igual aquela pesquisa, né, que eu mandei, que eu comentei com você, né? O Lionel Hunt, é assim que fala, que pronuncia? Eu acho que seria Lion, né? Lion. É mais. A gente fala mais do Instituto Barna que divulgou, né? Não sei, eu não lembro o nome do. Tá no livro Apacenta os Meus Cordeiros. Ele publica lá, né? Que 1% é antes dos 4, 85% dos 4 aos 14. Tanto que a PEC tem, né, a janelinha, né? Dos 4, né? Dos 4 aos 14, eles falam, mas só que aí a PEC vai do 0, né? Eles falam que a importância, eles veem a importância do 0 aos 14, né? Eu apacento os meus cordeiros. O desafio de alcançar a geração 414, esse autor aqui, Luiz Bush, ele criou aquela coisa da janela 10 por 40. Sim. Aí uma outra pessoa, baseada na janela 10 por 40, falou da janela 414, que seria não uma janela geográfica, uma janela de faixa etária. Aí o próprio Luiz Bush, que deu início a essa questão da janela 10 por 40, escreveu o livro sobre a janela 414. A APEC veio com essa ideia de janela 014, né, para a gente chegar antes. Essa pesquisa foi publicada pelo Instituto Barna, que faz várias pesquisas nos Estados Unidos sobre o evangelho, sobre a fé das pessoas. E o Jorge Barna, quando ele começou a pesquisar sobre crianças e ter esse tipo de fatos, de pesquisas comprovadas, ele diz, um dos livros melhores que eu já li sobre Ministério com Criança, que é um livro de Jorge Barna, ele fala que ele quer trabalhar com criança, ele não quer fazer outra coisa. Foi a mesma coisa que o evangelista Moody, no final do ministério dele, ele disse, né? Se eu pudesse iniciar meu ministério todo de novo, eu me dedicaria somente ou principalmente ao ministério com crianças. Então, é bem legal para a gente que trabalha com criança, ler esse tipo de coisa, saber o que os grandes evangelistas disseram, porque, por exemplo, Charles Spurgeon, ele é respeitado por todos os teólogos. Né, o seu pastor, o pastor das pessoas que estão ouvindo aqui, conhecem Charles Spurgeon, respeito. Então, quando o evangelista de criança, o líder de ministério infantil da igreja, cita uma frase de Spurgeon, fala do Instituto Barna, isso é relevante, né? Outro ponto que a gente pode colocar aqui é que, às vezes, os líderes de ministério infantil não estudam, não leem, né? Então, quantos livros sobre ministério com crianças, você que lidera crianças há 40 anos, 50 anos, você que está assistindo aqui a live, quantos livros você já leu desse assunto? É importante ler para a gente ter o que falar, para a gente ter base, né? Para até conversar com o nosso pastor. Às vezes o pastor não tem, gente, essa visão. Ele não é obrigado a ter. A visão que Deus deu para você, ele não dá para... Você é chamado para você influenciar na sua igreja também, para você dar assessoria para o seu pastor nessa área. Né? Certa vez o meu pastor me convidou para eu dar assessoria, ele falou isso. Com humildade ele disse, olha, eu não sei esse assunto, eu vou precisar que você me dê essa assessoria nessa área. Olha que legal. Então, de repente, as pessoas que estão aqui assistindo a live percebem isso, porque fica esperando muitas vezes do pastor que ele faça, né? Então, às vezes, você que vai ajudar o seu pastor.
Se você lê, gente, se você lê 3 livros sobre o Ministério Infantil, acho que você já está na frente de um monte de gente. Porque as pessoas não leram nada sobre esse assunto, não é verdade? É verdade. E você falando do Spurgeon, naquele livro Pescadores de Crianças, Ah, ele... é. Ah, gente, tem uma... eu até escrevi. Ele falou assim, ele falando, né, sobre ali, quando Jesus foi falar com Simão, né, Simão Pedro, sobre apacentar os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, minhas ovelhas, porque eles têm sede, eles têm fome. Você não dá comida para quem não está com fome. Pode chegar um prato de comida mais gostosa que for, se você não tiver fome, você vai falar, eu não quero. Ah, guarda para depois. Se Jesus falou, apacenta meus cordeiros, significa que as crianças têm fome. O ser humano tem esse espacinho no coração que é só de Cristo. E eu escrevi essa parte porque eu acho maravilhoso. Eu tô até para decorar essa parte que eu quero decorar, ter de cor salteado. Ele fala assim, ó, eu te amo tanto que confio a você aquilo que eu comprei com o sangue do meu coração. A coisa mais preciosa que tem em todo mundo é o meu rebanho. Veja, Simão, eu tenho tanta confiança em você. Dependo inteiramente da sua integridade como sendo uma pessoa que me ama sinceramente. Que eu lhe faço um pastor dos meus cordeiros. Ai, gente, é muito lindo. São tudo que eu tenho na terra. Dei tudo por eles, até a minha vida. E agora, Simão, filho de Jonas, cuide deles por mim. É emocionante essa parte, porque Jesus, ele nos chama para, eles nos chama, ele chama a gente, né? Nos chama para ser pastores, primeiramente dos nossos filhos. E a gente às vezes deixa na babá eletrônica, deixa que a tia da salinha faz a parte dela. Vou colocar no colégio cristão a professora que às vezes, infelizmente, por conta do sistema é corrompida, entendeu? E aí o que vai ensinar para aquela criança que fica das 7 da manhã até as 5 da tarde, dependendo, né? Aí chega em casa, não tem um pai, uma mãe que é um pastor de ovelhas, que é um pastor de cordeiros, que se coloca nessa posição, que é um chamado de Cristo. E uma coisa também que eu acho muito, mas muito interessante, eu até anotei aqui, porque às vezes acabo esquecendo, né? João Batista, me fala quantos meses ele tinha quando ele reconheceu que Jesus, que ele era o verdadeiro Filho de Deus, que ele foi cheio do Espírito Santo. A minha Bíblia é a mensagem. Eu uso a da PEC, né, que é a do Ministério, e eu tenho a mensagem, quando às vezes ela é mais fácil, né, ela é mais ampla, né. Ela fala assim, ó, que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o momento que ele saísse do ventre materno. E nós ainda achamos que só os grandes merecem isso, merecem passar por isso. E a Bíblia fala, né, que ele estava dentro do útero da mãe dele. Acho que caiu, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? O da Keila caiu, né? Ou será que foi o meu que caiu? Caiu dela. Vamos esperar ela retornar. Vou convidá-la aqui novamente. Aí, Oi, Amanda. voltou. Eu estava falando sobre João Batista, né? Ele estava dentro do útero da mãe dele quando ele reconheceu, né? Ele foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento, a mãe dele foi cheia do Espírito Santo e começou a falar ali, né, que a Maria, né, realmente era a mulher que foi escolhida, enfim. Então a gente vê a necessidade, gente, tem muito. Nossa, se a gente for ficar aqui, né, Keila, falando sobre versículos que fala sobre essa necessidade, né? Pode falar. Não, tô só aqui, uau, se a gente for só falar dos versículos, o que que a Bíblia diz, Sim. né? Aliás, eu tenho repensado isso toda vez que tenho oportunidade de falar da importância dos cristãos saberem o que a Bíblia diz sobre as crianças, porque no momento que isso já aconteceu com você, aconteceu comigo.
Se a gente tem contato com esses livros que você citou, de Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças, se você ler um livro desse, 2, 3 livros desse, eu acho que já muda totalmente a visão, né? Então a gente precisa saber o que a Bíblia diz e esses livros nos ajudam, porque eles vão direto ao ponto, mostrando os textos que a gente tem que abrir na Bíblia e ler, estudar, né? É muito importante ter esse hábito da leitura, adquirir esses livros, ler, né? Dedicar tempo para estudar a Bíblia nesse sentido. Eu creio que realmente é esse conhecimento bíblico que vai causar a transformação na mente, no coração, e aí a nossa prática com criança vai mudar, desde que a palavra de Deus faça essa metanoia que já aconteceu na minha vida e na sua vida. Amém. Sem isso, as pessoas não vão entender, porque realmente no aspecto natural nosso, a gente vai encontrar muitas barreiras. A gente não vai querer fazer isso. A gente não vai querer levar as crianças a Cristo. A gente sente vergonha, a gente sente medo, a gente tem preguiça, a gente tem falta de habilidade. Então vão surgir muitas barreiras que vão impedir, mas a gente precisa conhecer o que Deus diz na sua palavra. Aí isso enche o nosso coração de uma maneira, parece que mágica, aí a gente vai fazer. Não é verdade? Eu acredito que o só você querer, e só você levar isso para Deus em oração, ele já te dá estratégias. Você lê, foi o que você falou, você lê, mas o primeiro passo é a mãe, os pais quererem, se colocarem nesse lugar de quero aprender, quero fazer. Eu tenho uma experiência também. Não, ótimo. Ótimo isso que você falou. Eu fiz uma live há pouco tempo sobre o mais importante vem primeiro. E nessa live eu falei que o mais importante é o princípio da dedicação, é você se consagrar, se separar, entender que Deus quer fazer. Você tem que ser dedicado. Né? E na questão da evangelização dos filhos, não tem como, você tem que ser dedicado. Isso que você está falando, tem que vir do coração o desejo de fazer. Porque depois disso, Deus vai dando as estratégias, aí vai colocando em você o desejo de você ler, aí vai. Mas primeiro, o importante tem que vir primeiro. A sua dedicação, o seu desejo de obedecer a Deus, de servir entre as crianças, de ver seu filho sendo uma bênção. E entender, né, os versículos, todos pecaram. Não fala apenas a partir dos 20, a partir dos 30, não, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Isso inclui os pequenininhos. Isso inclui o bebezinho que acabou de nascer. Essa é a verdade. Eu acho que eu não me recordo que livro que é. O Gilberto Celeste, ele fala que aquela criancinha deitadinha no sofá, coisinha mais fofinha, seu filhinho é o maior pecador. Entendeu? Não sei se você sabe qual que é esse livro para a gente falar, mas eu me lembro dessa frase. O desafio de alcançar a nova geração. Eu não me recordo agora. A verdade de Deus é a nova geração. Esse é maravilhoso dele, né? Todos deles são, gente, quem quer ler livros, leia Gilberto Celeste, Sam Doert, esse que ela citou do Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças. Se você lê isso, gente, que maravilha. É verdade, é verdade. E, infelizmente, as pessoas olham apenas, tá fazendo birra, normal, vamos seguir o construtivismo, né? Vamos seguir lá. Não, vamos seguir. Eu vou falar para você. Eu ainda não sou formada. Eu vou me formar no fim do ano, pedagogia. E eu tive aula sobre Jean Piaget, e aquela tabelinha que ele dá, né, das idades, eu segui isso à risca com meu filho, até a hora que ele deu um tapa na cara do meu marido. Na hora da birra, aí eu não pode corrigir. 100% psicologia positiva. Eu era construtivista até pagar na moeda, sabe? Até ver que não é isso. Olha só, ele tem 3 anos, eu sempre vi essa necessidade, eu sempre falei, o Hernandes que fala, né, o Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, o mesmo conteúdo que se dá num seminário teológico para os adultos, você tem que dar no berçário, mas só que são linguagens diferentes. As crianças têm que saber sobre a cruz, sobre o inferno, sobre o pecado, regeneração. Eles precisam saber sobre tudo, porém, numa linguagem diferente. E eu, mesmo falando com meu filho sobre isso, 100% psicologia positiva, não, ele aprontou, vamos dar as costas. Eu falava assim pro meu marido, vamos dar as costas, até a hora que ele fez isso. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, não pode. Eu acho que ele tinha 1 ano e meio, por aí. Nossa! Aí quando eu vi que eu estava agindo errado, que eu estava agindo, por mais que eu sempre li, mas o meu filho,
eu tinha essa resistência, já que eu estava envolvida. Amanda, realmente, no papel de mãe é muito diferente. Eu sou mãe agora, né? Meu bebê tá com 1 ano e 3 meses. É bem complicado corrigir, dá muito trabalho e você não quer também se dispor com seu filho. Realmente, eu tô vendo assim, como eu julguei, né, algumas mães, até dentro da minha família, quando eu via a criança fazendo birra, e eu me julgava, eu achava que eu ia ser a corretora das crianças. Eu falava, não, quando eu tiver meu filho, eu vou corrigir imediatamente, eu vou ser. Não é assim, é bem difícil. Essa tarefa de que Deus nos dá de educar um filho é um privilégio tão grande que, ao mesmo tempo, passa a ser uma responsabilidade, um desafio muito grande. É muito desafiador. É algo divino mesmo. Só Deus para nos capacitar. Graças a Deus eu tive uma criação que me serve de exemplo para eu poder encarar isso, mas eu percebo hoje, mais do que nunca, o quanto que é desafiador para as mães, para os pais corrigirem, ainda mais se eles não tiveram, né, uma criação cristã, pessoas que se converteram depois, quando adultos, são muitas pessoas que se converteram já adultos, então elas não sabem como é a infância nessa questão do evangelho, como lidar com a criança, né? Se a pessoa se converteu adulta, ela fica achando que isso vai acontecer também com o filho dela, né? Então, pela minha experiência, por eu ter sido criança, também isso já me facilita, porque eu sei que é possível por experiência própria, né? Mesmo que eu não tivesse, que eu não soubesse que a Bíblia diz isso, ou que eu não tivesse feito nenhum curso da PEC, a minha experiência, né, eu ia ser incentivada a fazer isso. Mas quem não teve essa experiência, ser conduzido a Cristo na infância, a pessoa nem sabe como fazer, né? Exatamente. Então, graças a Deus, o Senhor abriu os nossos olhos e aí a gente conseguiu resolver a lógica. Ele ainda tem 3 anos, vai fazer 4, né? Temos muito aí pela frente, entendeu? Mas pelo menos essas questões eu consegui entender biblicamente, né? A correção bíblica, como deve ser feita, né? Graças a Deus, que aí, quanto a essa questão, Deus nos ajudou, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? Perguntaram também para mim a importância do culto doméstico. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Amanda, a maioria das crianças tem uma ignorância muito grande a respeito de Deus, da Bíblia, coisas básicas da salvação, mesmo essa criança tendo nascido num lar evangélico. Então, o tempo que eu estive liderando o ministério infantil dentro da igreja, a maioria das crianças que estavam ali eram filhos de cristãos. E era, assim, absurdo como elas têm uma ignorância das coisas básicas, de conhecimento, de doutrinas, não só de conhecimento de fatos históricos, porque a maioria das crianças filhos de crente começam a saber histórias de Davi e Golias e de tal, mas conhecimento de doutrina, o que é o plano da salvação, perguntas assim, em referentes à salvação, esses pontos as crianças não sabiam. Eu preguei várias vezes no culto infantil dentro da igreja, como se eu tivesse viajado para um lugar muito longe, eu estivesse ali num campo não alcançado, povos não alcançados. E eu estava dentro da igreja pregando para filho de crente. As crianças não sabiam verdades fundamentais do evangelho, né? O que é importante para uma pessoa realmente ter esse novo nascimento, porque a verdadeira conversão, a conversão genuína, ela se dá com o entendimento. A bênção é que o evangelho é simples, então qualquer pessoa pode se apropriar, pode entender, é fácil de entender, como diz o cântico antigo da PEC, né? É fácil de entender, é tão claro como a luz. Então é tão fácil, é tão simples, uma criança de 3 anos, de 4 anos, pode ir adquirindo esse conhecimento. Você colocou também para a gente conversar que a questão de idade e tal, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, por que é importante falar, pode já pegar essa deixa aí. Tá, se eu não falar, você me lembra. Tá bom. Mas por que é importante o culto doméstico? Porque se a pessoa nasceu numa família cristã, teve essa benção de nascer numa família cristã, num lar cristão, os pais já receberam a salvação. Eles vão perder o privilégio de conduzir seus filhos a Cristo se eles não fizerem isso dentro de casa. Então, existem vários pais cristãos de boca fechada dentro de casa e perdendo esse privilégio dele mesmo conduzir seu filho a Cristo. É um grande privilégio que vem lá na frente, talvez ali no momento os pais eles não estão atentos para isso. Como que você pode perder essa bênção de conduzir o seu filho a Cristo, esse momento da conversão e também de discipular, de caminhar junto, de dar esse alimento.
é uma bênção tão grande. Os meus pais hoje, meus pais biológicos, meus pais naturais, eles são meus pais biológicos, eles são meus pais na fé, eles são meus pais ministeriais. Então, isso é de um valor tão grande para mim, para eles. O que nos une é algo tão lindo e maravilhoso, não só nossos laços sanguíneos, mas esse laço espiritual deles serem meus pais na fé, deles serem meus pastores, discipuladores e pais de ministério. Então, quando a pessoa é crente, a mulher, o marido, eles devem conduzir seus filhos a Cristo e aproveitar o ambiente dentro de casa, que é maravilhoso, como a Bíblia diz em Deuteronômio, na hora do banho, na hora da comida, na hora de deitar, de levantar, porque quem deve ensinar as crianças? Os pais e a igreja. Como que deve ser esse ensino? De maneira planejada e não planejada, formal e informal. A igreja, ela ajuda porque ela vem com essa atividade planejada, de uma maneira formal. Existe toda uma estrutura que as famílias devem aproveitar. Eu quero que o meu filho frequente a igreja, que participe, obviamente, né, do culto infantil, que tenha amizade com outras crianças, participe do congresso infantil da EBF. A igreja promove coisas que eu, como mãe, não posso promover sozinha. Mas, por outro lado, eu, como mãe, posso ensinar meu filho de uma maneira que a igreja não pode fazer na hora do banho, na hora de dar comida, responder a pergunta espontânea que todas as crianças fazem perguntas. E a criança tem uma fase ali longa que ela faz muitas perguntas. E justamente Deus ordenou assim, instituiu assim que os pais conduzissem seus filhos a Cristo, porque aproveita essas formas naturais de responder a pergunta que a criança faz. Com certeza ela vai fazer perguntas, que já foi também comprovado cientificamente que essas perguntas que as crianças fazem não são perguntas tolas, são perguntas de ordem filosófica e espiritual, são perguntas profundas. A criança está ali com um anseio na alma. Todas as crianças são ansiosas, elas estão carentes, aquele vazio, vazio no coração que só Deus pode preencher. Então, o pai e a mãe são responsáveis por aproveitar momentos naturais, não só um dia da semana, domingo, no horário, mas dessa forma natural fica muito mais prazeroso, fica muito mais natural a criança conhecer a Deus. A criança está andando na rua com o pai, com a mãe, indo no mercado, indo sei lá onde, e a criança faz uma pergunta, os pais respondem apontando para Deus, para mostrar para a criança que existe um Criador e todos os atributos principais de Deus, sendo uma resposta. Porque se a criança está fazendo uma pergunta, é uma grande oportunidade, ela está te dando abertura, porque ela é aberta. Ela te fez uma pergunta, ela quer... E a criança é interessantíssima que o que você responde, ela toma como fato. A criança ela é muito respeitosa nesse sentido de humildade, de considerar que só pelo fato de você ser um adulto, você sabe mais que ela. A criança, ela sabe isso. Se a criança de 3 anos, 4 anos, vê uma criança de 10, de 11, ela respeita que aquela criança sabe mais. Ele é humilde. Então, os pais têm uma janela de oportunidades para levar o filho a Cristo que é prazeroso demais, que é um privilégio demais para a gente. Então, quando os pais deixam de fazer o culto doméstico, e eu sei o que é isso, né? De cansaço, de muita tarefa. Lógico que todos nós, né, temos muitas tarefas, cansaço, mas não deixa de fazer. Eu fui conduzida a Cristo dentro da minha casa. Graças a Deus, meus pais colocavam isso como prioridade. Então, quando eu ia para a igreja, aquilo era um complemento, como deve ser. Se o professor da igreja estava com a Bíblia aberta, eu respeitava, porque eu aprendi em casa a respeitar a Bíblia aberta, porque, naturalmente, eu, como uma criança comum, mas eu era também agitada, mais agitada que a minha irmã, meu pai estava com a Bíblia aberta e eu estava pulando, brincando, e meu pai me corrigiu ali, com 3 aninhos de idade. Com 4 anos de idade, que há tempo para tudo, que agora era a hora do culto, que quando a Bíblia está aberta, que quando alguém vai ler a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus falando, é o Deus criador de todas as coisas. E meu pai falava essas palavras para mim, eu tinha apenas 3 anos. Quem está falando aqui é Deus, o criador de todas as coisas. Você tem que ficar quieto. Quando Deus fala, a gente tem que ouvir. Então, dentro de casa, eu fui recebendo essas advertências, esses ensinamentos que me preparavam para na igreja eu estava, né, pronta para respeitar a Bíblia, respeitar o professor da Bíblia. Agora, muitas crianças, filhos de crentes, chegam na igreja, Amanda, não tem um mínimo de respeito pela palavra de Deus. Não, né, criança chuta a avó, xinga a tia, cospe na cara do pai. Vai fazer o que com você na igreja?
Exatamente. Então, o culto ele serve também para você disciplinar o seu filho, a te respeitar. Eu aprendi a respeitar meu pai, porque ele estava com a Bíblia na mão. Né? Por trás da Bíblia estava ele. Quer dizer, eu respeito a ele, eu respeito Deus, a Bíblia. Então, quando os pais deixam de fazer o culto doméstico, você deixa uma oportunidade aí, uma lacuna da criança aprender a te respeitar, aprender a ficar quieta, aprender que é tempo. É fantástico o culto doméstico. Eu não vou abrir mão de fazer isso com meu filho, porque foi muito bom para mim, foi bênção para mim, né? Sim, Então, a importância do... sim, eu tenho uma experiência aqui, o meu filho também, ele é agitado, ele fala que não faz ideia, ele tá quase nessa idade, antes de 4 anos. Hoje ele olhou para mim e falou assim, mamãe, por que que as pessoas crescem? Então ele já está nessas perguntas assim, que pega a gente do nada, né? As Aí pessoas o que pecam? crescem. Por que que as pessoas crescem? Ah, cresce. Aí esses Ah. dias a minha mãe estava andando com ele na rua, aí ela pegou e falou assim, nossa, o Thor caiu, o cachorro, o Thor. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, ele caiu no pecado, né? Então ele já tem umas perguntas assim que ele fala que a gente fica, às vezes, meu Deus do céu. E até tem um comentário aqui, foi até a Edilane, uma amiga minha, ela falou, ó, é prazeroso ensinar a eles sobre Deus. Nós também aprendemos junto com eles. E é verdade. Porque às vezes eles pegam a gente desapercebido, fazem uma pergunta e a gente tem duas opções. Ou responde qualquer coisa e deixa eles pensar a vida inteira qualquer coisa, ou você olha para a criança com simplicidade e fala, ó, eu não sei, eu vou descobrir e depois eu te falo. É melhor, né, do que você ensinar qualquer coisa. Porque é diferente do adulto, que existem alguns adultos, né, que você fala alguma coisa. Ele fala, tem alguma coisa errada, eu vou pesquisar. As crianças não têm essa. Foi o que você falou, né? Eles são simples. O que a gente fala é uma verdade absoluta para eles. É aquilo e ponto final. Entendeu? E eu tenho uma experiência que agora que ele está parando um pouco para ouvir, porque já que ele é muito agitado, mas só que às vezes eu deixo ele brincando de carrinho ou brincando de Lego e conto uma história para ele. E é incrível como que eles ouvem. Depois eu faço perguntas, ele me responde tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas são histórias, na hora de ler a Bíblia quietinho, foi o que você falou. Mas às vezes uma historinha, vou contar uma historinha aqui, uma historinha ali, aí eu deixo ele, que é a leitura em voz alta, né? Eu deixo ele mais à vontade. Mas é incrível como eles ouvem, como eles gostam, não é verdade? E é muito importante mesmo. Em relação à idade, qual a idade começar? Assim, eu não sei se a minha conexão tá boa, às vezes falha. Você Falha. acha que tá falhando? Porque Você eu quer queria mudar aqui a... Não, não sei se eu vou... Quero mudar aqui a conexão para ver se fica um pouquinho melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, tenta mudar. Pessoalzinho que está online, os irmãos, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar para a Keila, pode mandar, que já já a gente pergunta para ela. Eu acho que vai cair, né? A conexão dela mesmo. Caiu. Deixa eu convidá-la novamente. Oi, desculpa, gente. Voltei. Agora tá bom. Bom, Ficou bom. olha, eu queria pegar um gancho aí do que você falou, que agora que nós somos pais, eu e o Caio, a gente recebeu de Deus essa iluminação, a gente viu que realmente é uma bênção quando você se torna pai e mãe, que Deus está te dando uma oportunidade de você aprender mais e de você voltar atrás, coisas que se você não fosse pai, você não fosse mãe, você ia seguir à frente e tal. Mas quando você é mãe, você volta a viver algumas coisas que você não tinha vivido. Por exemplo, eu não estava mais querendo ir num parque, ir num circo, fazer algumas coisas que já tinham passado, mas eu vou voltar, eu vou ter essas novas oportunidades. Só um exemplo a gente vê, né? Então, quando a criança está ali ao nosso lado, é nosso filho, é uma oportunidade de a gente aprender mais de Deus de uma maneira simples, sim. E quando a gente precisa também treinar a nossa habilidade de comunicação,
que é uma habilidade muito requerida cada vez mais, é a habilidade de se comunicar. A gente precisa comunicar de uma maneira simples. Quando você consegue comunicar algo de uma maneira simples, é porque você realmente entendeu. Então, muitos cristãos ainda não treinaram essa forma de explicar o evangelho de uma maneira simples. Seria uma bênção poder treinar isso na classe de crianças, né? Tenta passar para a criança aquilo que você aprendeu de Deus. Tenta passar de uma maneira simples. E aí fica comprovado que você realmente entendeu algo quando você consegue explicar aquilo em poucas palavras, quando você consegue simplificar. Isso, quando as pessoas estão dando aula de comunicação, elas falam sobre isso, né? Se você não consegue explicar de uma maneira simples, é porque você não entendeu ainda. Então, você fica tornando aquilo complexo demais. E muitos cristãos fazem isso, para poder explicar para o outro o evangelho. Tem gente que quer citar a Bíblia toda, e não é assim, né? O evangelho, ele é a Bíblia toda, ao mesmo tempo que ele é uma verdade muito específica e muito simples, que precisa ser passado para a criança também. Então, quando o adulto faz isso, ele está assim, se superando, está sendo muito bom. Então, quando você é pai e mãe, você ganhou de presente aí a benção, a oportunidade de treinar comunicação, treinar um monte de coisa, né? Paciência, de ser treinar no amor, né? Ser aperfeiçoado. Então, é uma benção tão muito grande que a gente possa honrar isso, né? Reconhecer essa bênção de sermos pais. Então, faça o culto infantil, faça o culto doméstico dentro da sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esse seu esforço hoje. Daqui a pouco você vai ver os resultados, né? E em relação à idade que você perguntou, né? Muitas pessoas perguntam isso, né, pra gente. Essa questão que a gente comentou aqui da janela, 4-14, é interessante, porque realmente é pesquisa, então isso é fato. Os americanos amam pesquisas e fatos, e o brasileiro tem que acostumar a olhar a pesquisa e tal, e por aí, né? Pesquisas que a gente pode confiar, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o Instituto Jorge Barna, que é algo confiável. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente tem um Instituto Cristão assim, de pesquisa, seria algo interessante, né? Então, é fato comprovado que dos 4 aos 14 anos tem uma janela de oportunidades, mas a cada ano que passa, essa janela tem diminuído e, por exemplo, 14 anos já não está tão mais fácil assim ganhar uma pessoa para Cristo com 14 anos. Então, a gente reduz para 13, aí foi reduzindo para 12, para 11. Essa infância está reduzindo a questão da adultização precoce, que é uma estratégia de Satanás para afastar as crianças da fé. Então, nós cristãos também somos chamados para largar essa infância, né? Para devolver a infância para essa criança de 13, de 14. É bom que todos os líderes, ministros de criança, enxerguem a criança de 13, de 14 anos como criança. É claro que é uma criança ali adolescente, pode ser uma outra forma de trabalhar, de falar, mas as verdades são as mesmas, a necessidade da criança básica é a mesma, de salvação, de discipulado. Então, tem muito ministro de criança que se limita ali, não quer criança muito grande. São os dois extremos da infância que são largados dentro da igreja, os bebezinhos e os adolescentes. Então, a gente precisa pedir para Deus nos capacitar em amar todas as crianças e receber treinamento para poder acertar, né, com metodologias apropriadas para todas as crianças. E à medida que abaixa essa janela para 12 anos, também abaixa a idade para 2. Então, não seria uma janela 4, 14, já seria 2 a 12 anos. Existem crianças com 2 anos de idade que têm total entendimento, podem conversar com você, entendem. Tem criança de 3 anos que faz isso também, tem outras crianças que não. Então, essa questão de idade é muito subjetivo, por isso que a Bíblia não fala, né, nenhuma idade, porque os seres humanos são diferentes. Foi aí que o Piaget errou também, porque o Piaget colocou uma tabela e ele fez a experiência com as próprias filhas dele, num lugar muito distante daqui, há muito tempo atrás. Então, é claro que há controvérsias ali nas pesquisas de Piaget, claro que ele contribuiu muito, mas há controvérsias. Então, quando a gente coloca idade, quando a gente trabalha com idade, pessoal, quem trabalha com crianças, a gente tem que sempre ser flexível. Então, quando a gente fala dos 4 aos 6 anos, você já considera que é dos 3 aos 7, dos 2 aos 8, tá entendendo? Quando a gente fala adolescência, é dos 12 aos 15, então é dos 11 aos 16, é dos 10 aos 18.
Então, a gente fala uma faixa etária e a gente tem que ser flexível para menos e para mais, porque algumas pessoas são atrasadas, outras pessoas são adiantadas, vamos dizer assim. E eu tenho duas irmãs de mesmo pai e mesma mãe, elas são diferentes de mim. Então, imagina o quanto eu não sou diferente de você, né, Amanda? Quanto que eu não sou diferente do outro. Então, questão de idade, a gente tem que ser flexível, né? Eu já vi pessoas sendo muito taxativas, inflexíveis em relação à idade. Você tem que ser flexível. Então, quando a gente fala da janela 4 para 14, você pode considerar aí de 3 a 15. Então, qual é a melhor idade para conduzir uma pessoa a Cristo? Estatisticamente, dos 4 aos 14. Mas, para aquela pessoa tomar uma decisão, muitas vezes aquela pessoa ouviu várias vezes até tomar aquela decisão, onde acontece realmente a regeneração, o novo nascimento, que é necessário, que a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Algumas pessoas ouvem uma vez só e receberam a Cristo, receberam a salvação. Outras pessoas ouviram várias vezes. Então, quando a gente fala de trabalho com crianças, uma coisa é básica, é certo. Nós temos que ser evangelistas. A gente tem que pregar o evangelho para as crianças. Agora, você pode falar a mesma coisa de maneiras diferentes, várias vezes, e a Bíblia mesmo, ela traz, né, as historietas que revelam a grande história da salvação, para a gente contar a história da salvação várias vezes, de maneiras diferentes, através das histórias. Recursos também não faltam, recursos e métodos para você apresentar o plano da salvação para a criança. Então, o meu filho está com 1 ano e 3 meses, eu ainda não apresentei o plano da salvação para ele, mas já cantei cânticos que falam do amor de Deus, que falam do pecado. Então, de alguma forma ou outra, ele já está ouvindo. E assim foi na minha vida, né? Desde bebê, de criança, eu sempre ouvi as verdades que eu precisava ouvir, até o ponto que eu bem cedo, graças a Deus, aos 4 anos de idade, antes de fazer 5, eu nasci de novo. Tive aquela certeza, senti vontade de ser batizada, pedi para ser batizada, dei minha profissão de fé na igreja diante dos membros todos e tal. E graças a Deus pude, então, muito cedo ter esse crescimento espiritual e tudo mais. Então, não vejo a hora de fazer isso com meu filho também, porque deu certo para mim, foi bênção para mim, para minha irmã. E tenho visto tantos outros aí que foram levados a Cristo bem cedo, como vale a pena, né? Então, os pais, mesmo que não tenham sido levados a Cristo cedo, mesmo que não tenha acontecido com você, não tenha medo, não tenha dúvida, né, de fazer isso com seu filho. Leia a respeito de grandes homens e mulheres de fé, né, o testemunho dessas pessoas, grandes homens e mulheres de fé, testemunham que se converteram muito cedo, né? Então a gente tem isso aí nos livros, Gilberto Celer, por isso que a gente fala da importância dos livros. Tem gente aí que falou para colocar de novo o nome dos livros que foram citados. Depois a gente pode citar aqui alguns de novo, né? Que o pessoal quer adquirir, quer ver esses livros, né? E aproveitando Então, para falar realmente, que ela tem uma livraria, né? Entrando falando, né, com a Ana, né? Passando o eu tô telefone aqui dela. na livraria agora. É, A nossa livraria física fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas a gente também tem a livraria virtual. O site está saindo, né? Lidere Livraria, o nome, Livraria Lidere. Mas a gente faz atendimento individualizado. Cada um que entra em contato com a gente no WhatsApp, a sim. gente manda todo dia material pelo correio. O nome da livraria Lidere, tem até o Instagram também, Lidere Livraria. Quem quiser entrar. A nossa livraria tem ênfase em criança, em famílias e liderança. São os livros que falam de liderança, de família e de criança. Sim, e também tem os cursos, né, Keila? Você tem bastante cursos, né? Eu participo dos seus grupos direto, direto ela, quem tiver interesse, né? Depois a gente pode, ó, Keila coloca foto dos livros nos grupos, ó, pediram para você colocar, viu, Keila? As fotos dos livros. E qual Depois grupo? você me fala. É, a Ah, Dani, do WhatsApp? isso, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, coloca a foto Bom, dos livros. Nossa, já está dando 1 hora, Keila. Para a gente terminar, a última pergunta que eu mandei para você. E depois de tanto investimento, os pais cristãos seguiram os caminhos de Cristo, se educaram em casa, os filhos atingem uma certa idade e simplesmente falam que não quero mais seguir a Cristo. Você acredita que isso pode acontecer? Você acredita que o que podemos fazer, como evitar, enfim, dá uma abordagem para a gente sobre esse tema,
Porque muita gente me pergunta e nós, né, temos filhos pequenos, também a gente faz, eu anotei uma frase, mas tá no meu WhatsApp. A gente mais ou menos assim, a gente ensina os caminhos do Senhor para os nossos filhos, mas o resultado, ele é de Deus, é Deus que vai dar o resultado. A gente lança a semente. Quem vai dar o crescimento é o Senhor, pedir para Deus, né? Uma oração que eu faço muito pelo meu filho é que Deus dê experiência para ele, para não que eu tenha que ficar falando para ele que, ó, Deus fez isso na minha vida, fez isso na vida do seu pai. Não, Deus tem que dar para ele experiências, para ele conhecer Deus verdadeiramente. Porque só ouvir falar é diferente, né? Ouvir falar e andar com Cristo é muito diferente. Então, essa é uma oração que eu faço muito pelo Noah, que ele tenha experiências com Cristo, para que futuramente ele saiba que esse é o verdadeiro caminho. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco esse tema. Eu creio, Amanda, que aqueles cordeirinhos que são do Senhor, Deus não deixa afastar, Deus vai lá e busca. Ou seja, a salvação é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Isso é bíblico. Quando você recebe Jesus como Salvador, você ganha o direito de se tornar filho de Deus. Então, quando você é filho, você é filho. Né? Não tem como ser filho hoje, não ser filho amanhã. Então, é muito forte esse versículo de João 12, falando do direito que você ganha, ou do poder, em algumas versões, poder ou direito, esse poder de se tornar filho de Deus. Então, é muito importante que os pais realmente invistam nos seus filhos, separem tempo para fazer isso agora, no tempo da infância, né? E a gente aprende biblicamente. Um livro que aprende muito, você deve ter aprendido muito nesse livro também, é o AEOU, do Trabalho com Crianças, esse aqui, do Gilberto Celeste. Vamos colocar isso aqui na lista também, de principais, pessoal. Quando ele fala da letra A, questão do amor, por que os pais não estão ensinando seus filhos? É falta de amor ao Senhor. Isso é forte, isso é verdadeiro. Então, é o amor ao Senhor que nos leva à obediência. Quando a gente lê na Bíblia, né? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, a gente precisa amar mais ao Senhor para a gente poder obedecer a Deus nessa tarefa, nesse mandamento de ensinar as crianças dentro de casa, ensinar os filhos, né? Investir tempo. E também, depois dessa disposição do coração, que foi falado aqui, né? Primeiro você tem que desejar isso, tem que vir o princípio da dedicação, de você desejar, de você se consagrar para isso. Você precisa saber como fazer isso, né? Também como conduzir uma criança a Cristo, que é um outro livro que a gente pode também colocar aqui para a indicação. Aí já é o Sam Dorte, né? Que é o outro que a gente está sugerindo que você leia. Todos os livros de Gilberto Salete, todos os livros de Sam Dorte, você que está interessado em levar seu filho a Cristo, de conduzir criança, Sam Dorte, como conduzir a criança a Cristo. Você precisa saber como fazer isso, né? O que falar e como falar. Que aí o que falar são as verdades fundamentais do Evangelho, precisa ficar claro na sua mente, organizado. E como falar, os métodos, como que você vai falar isso? De maneiras diferentes. Um dia você vai falar de manhã, no outro dia você vai falar tarde, no outro dia você vai falar à noite, uma história da Bíblia, outra história da Bíblia, ele brincando, ele comendo, você vai falar. Então, como falar também é importante. E precisa depois, então, quem sabe, de treinamentos, como a gente falou aqui, para que você realmente seja muito usado por Deus nessa área, não só para a salvação dos seus filhos, mas de outras crianças. Aí vale a pena o investimento em treinamentos, né, online, presenciais, conferências, participar, né, você ter esse interesse para que você veja os resultados na sua própria casa e poder testemunhar para os outros os seus resultados. Agora, sobre crianças numa faixa etária, eu acredito que a adolescência ela é bem especial. O adolescente tem um momento dele ali. Eu tive o meu, né? E a criança tem uma idade que ela não quer ouvir só os seus pais, não quer ouvir o papai e a mamãe, ela quer ouvir outro adulto que sirva de inspiração. Então é importante a criança estar dentro de uma igreja para que ela esteja ali cercado de referências que não sejam só o pai e a mãe, porque vai ter uma idade que a criança não quer ficar andando com papai e mamãe, que quer ouvir só pai e mãe. Então, é bom que na igreja a criança tenha outras referenciais ali, pessoas que elas queiram ser parecidas dentro da igreja, referenciais. A dificuldade é que às vezes a criança não encontra dentro da igreja esses referenciais de pessoas maduras, mais velhas. É muito importante dentro do plano de Deus que uma geração sirva a outra. Então,
é muito importante que jovenzinhos de 15, 16, 17 anos estejam trabalhando com crianças, porque crianças amam esses jovens, mais jovens do que eu e você, entende, Amanda? Nós já estamos um pouquinho mais velhas. A gente aqui, eu não sei quando você tem, 30 anos por aí. 31. Eu tenho. Hã? 31. 31. Eu É. tenho 38. Então, nós que somos casados, temos filhos, quem quer ficar perto da gente são as casadas que não têm filho. Porque elas querem vir. Aí as casadas que não têm filhos têm que dar instruções para as jovens que querem casar. As jovens que querem casar estão aí servindo de modelo, de exemplo para jovens adolescentes. Adolescentes, crianças amam adolescentes. Então a gente precisa fazer isso dentro da igreja, uma geração servindo a outra, para que naquele momento crítico da adolescência, os adolescentes, nossos filhos, Amanda, quando tiverem adolescentes, tenham referenciais dentro da igreja, que eles andem junto com esses jovens, porque realmente vai chegar o tempo que ele não quer andar com você, meu filho não quer andar comigo, é muito fora de moda. Um garoto, ainda por cima, um menino, né, sexo masculino, fica andando com mamãe, andando com papai, eu entendo isso. E eu já estou orando desde já para que a gente esteja numa igreja forte, que ele tenha ali referenciais, pessoas que ele possa seguir, o líder do jovem, o líder do adolescente, para fazer programações legais. Mas isso não tem a ver com a salvação daquela pessoa. Então, a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas que a pessoa pode se desviar, ela pode se desinteressar pela igreja, ela pode se decepcionar com isso, pode acontecer. E a gente precisa entender que existem três tipos de salvação, né? A justificação, que é pela fé, e aí isso garante a glorificação, você vai estar no céu, mas tem o processo de santificação, que é importantíssimo, que é enquanto a gente vive aqui na Terra, como que a gente vive aqui, já uma vez que somos salvos, a gente precisa crescer, ser mais parecido com Jesus. Então, promover isso para os nossos adolescentes, que já foram salvos na infância, eles precisam, nessa fase da adolescência, estar integrados na igreja, estar envolvidos no serviço cristão, para que eles possam crescer, não desanimar e ter referências cristãs dentro da igreja. É muito importante o ministério infantil ter essa visão, ter essa força para levar para a igreja essa proposta. E o Ministério Infantil precisa ser algo que a igreja toda também está de olho no Ministério Infantil, está apoiando, porque sozinho também o líder do Ministério Infantil ele não consegue, ele perde as forças, desanima, porque o trabalho já é muito cansativo. E aí, quando a igreja não apoia, fica complicado. Então, a gente precisa orar para que a igreja no todo entenda essa importância, que os pastores, porque a infância passa rápido, já vem a adolescência, já vem a juventude, e às vezes não é feito esse trabalho de evangelismo no Ministério Infantil. Aí, quando a criança chega na adolescência, na juventude, e não foi evangelizada na infância, aí pode ser que realmente perca para o mundo e perca feio, e não volte mais. Mas se a criança foi evangelizada mesmo, teve regeneração, nasceu de novo, ela pode ter um momento de crise, eu quero que os pais entendam isso. Um momento crítico, de rebeldia, que é comum, mas Deus vai trazer de volta essa pessoa que foi salva, que pertence a Ele. Amém? Amém. Amém. Bem, então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. É até interessante você falar isso, porque essa semana uma mãe, eu estava conversando com uma mãe, ela chorando, falando que a filha dela foi para o culto dos jovens e abraçou o líder e chorou, e ela tem 13 anos. Aí ela falou assim, chegou em casa e falou pro marido dela, nossa, nós somos os piores pais do mundo, olha lá, sua filha tá chorando pro líder. E é interessante isso que você falou, já vou conversar com ela. Eu já tinha conversado, não, você tem que entender o que está acontecendo na cabeça dela, uma idade complicada, tal. E aí eu já vou conversar com ela, mandar a live para ela poder assistir. É mesmo, Amanda. Eu fico até com pena dos pais, né, que tem adolescente. É complicado, mas eles precisam entender isso. Com o adolescente é diferente mesmo, e ele quer procurar outras referências. Existe Sim, essa fase mesmo. exatamente. E você falando da questão das gerações, isso é tão importante, porque é como se a gente estivesse numa corrida, né? Vamos dizer assim, um tem que passar o bastão para o outro. E o que acontece é que quem está lá no topo, às vezes não passa. Aí a gente lembra lá de Josué, né? Na terceira geração já estavam dentro da cidade, né? Estava dentro da terra prometida, mas só que você ia conversar, ninguém sabia as verdades, ninguém sabia quem era Deus, porque lá de cima não foi passado. Entendeu? Então é bem complicado, e o que eu vejo é que o mundo está investindo muito pesado. Se a gente não investir também, vamos ter problemas futuramente. Né? Então, nós, né, que temos
filhos praticamente da mesma idade, nós temos que investir, porque pensando que eles serão jovens, que eles serão, você também tem um menino, eles serão um dia sacerdotes dentro de um lar. Então a gente precisa investir, a gente precisa já pensar, eu penso muito assim, na educação é para o futuro. A gente educa para o futuro também. Entendeu? Esses dias o Noah estava revoltado com o negócio, porque ele é muito colérico, sabe? Ele é mais o predominante, caiu de novo. O temperamento dele predominante é que ele é colérico, então para ele tudo é injusto, ele rebate, ele não quer saber. Aí eu olhei para a cara dele e só falei assim: leva isso para sua vida. Eu não me recordo o que é, para sua vida inteira. E aí eu falei: eu não me recordo o que é. Mas que ele tem que ser muito firme assim, porque ele bate o pé, não quer saber, mas isso é injusto, ele é muito assim. Então eu olhei para ele e falei: ó, leva isso para sua vida. Porque é exatamente isso. Por mais que eu tenha que falar isso umas 300 vezes durante a vida inteira, que a educação é isso, né? Não é na primeira. A gente tem que falar algumas coisas, sim, é na primeira, mas só que geralmente a gente fala todo dia, todo dia, todo dia. O seu ainda não tem nem 2 ainda, mas quando vai entrando aqui, que a fala já está mais desenvolvida, enfim, eles quer saber, quer perguntar e deixa a gente de cabelo em pé, assim. Fico imaginando na adolescência, tenho que orar muito. A Camila comentou: importante a igreja ter um olhar de amor para com as crianças e os jovens. E é isso mesmo, né? Resumindo, né, Keila? Eu queria que você deixasse uma palavra para os pais de fé, né? Para as mães para os pais, né, que ainda estão abrindo os olhos, né? Para tudo que está acontecendo, né? Porque o diabo, né? Agora não é mais sutil, né? É igual esse vídeo do coral de São Francisco, né, que eles postaram: nós iremos converter seus filhos, e é sutil e discreto, acho que é isso que ele fala, né, não me recordo. E o diabo está investindo muito pesado na cabeça dele, e nós precisamos vir também numa força-tarefa muito mais pesada, com oração, com jejum, com palavra, com Bíblia, investir nas crianças. Então, eu gostaria, para a gente concluir, que já passou de 1 hora, que você desse uma palavra para os pais, para as líderes, né? Pode falar. Tanto para os pais quanto para os líderes do Ministério Infantil, a gente lembrar que não se trata de nós mesmos, mas se trata da glória do Senhor, de quem Ele é, do propósito dEle na nossa vida. Então, é algo muito maior do que eu, do que você. Então, lembrar disso na maternidade é muito importante, né? Porque eu seria totalmente incapaz de educar meu filho, de corrigir meu filho. Eu já sei disso, que na minha força humana, eu iria errar todas as vezes. A gente tem muita limitação, muita fraqueza. Eu não sei nem como corrigir meu filho, eu não sei nem o que dizer para ele. Nem sempre na vida a gente acerta e a gente quer que o nosso filho acerte. Então é muito complicado, na força humana, a gente educar uma criança, a gente criar um filho. Mas reconhecer, em primeiro lugar, o grande privilégio, a grande bênção de Deus, que Deus tem planos. Eu não tenho dúvida que Deus tem planos maravilhosos para a vida do seu filho, esse jeitinho que ele é, como que Deus usa os sanguíneos, como que Deus usa os coléricos, como que Deus usa essas pessoas que falam, como seu filho é falante, como ele tem o potencial de liderança, o que Deus pode fazer na vida de uma criança que nasceu num lar cristão, que tem pai e mãe que ama a Deus. As possibilidades são imensas, e o diabo sabe disso, desse potencial. Então, nós, como cristãos, como pessoas que amamos a Deus em primeiro lugar, porque acima de tudo eu sou serva do Senhor, você é serva do Senhor, é entender como que Deus quer nos usar na vida dessa criança, né? Antes dele ser meu, ele é do Senhor, né? Antes do Noah ser seu, ele é do Senhor. Então, entender isso, que você está ali para ser útil, para servir ao Senhor na formação desse grande servo do Senhor, profeta do Senhor. Entender isso todos os dias, lembrar que não é sobre você, não é sobre ele, é sobre Deus, a glória de Deus, o propósito de Deus. Essa é a minha palavra para os pais, né? Que a criança aprenda a amar ao Senhor e que você seja usada por isso, né? Que a criança ame e respeite a Deus acima dela amar você e respeitar você. Então, aprendi isso com os meus pais. Meus pais não estavam interessados que eu amassem a eles, respeitassem. Eles queriam que eu amasse o Senhor.
Então, inúmeras vezes, eu como criança, falei para o meu pai e para minha mãe, vocês não me amam, você não me ama, você não quer dar o que eu quero isso. E meus pais não estavam fingindo que não estavam nem aí. Né? Então, deixa a criança espernear, você tem que aprender a amar ao Senhor, respeitar a Deus. Aqui nessa casa, quem manda é o Senhor. Nós servimos ao Senhor. Parecia que estava escrito na testa do meu pai e da minha mãe. Eu fui muito cedo vendo isso. Meu pai e minha mãe, eles não vão, não existe negociação com eles em relação a eles desonrarem a Deus. Eles estão fechados ali. O pai e a mãe fecharam que eles vão honrar a Deus e eu que me vire aí para eu fazer isso também. Então, isso é muito legal, muito importante. Como a infância passa rápido. Eu estou falando aqui, quando eu era criança, parece que foi ontem, né? Hoje já sou mãe e estou com essa tarefa de educar meu filho, mas isso marcou a minha vida, de olhar para o rosto do meu pai, para o rosto da minha mãe. Eles amam o Senhor, eles vão obedecer a Deus. Isso não é negociável. Então, que os seus filhos olhem para você e tenham essa certeza. Né? Eu não sei se a minha mãe me ama, mas que ela ama o Senhor, ela ama. É isso que você tem que fazer. Né? Porque às vezes os pais ficam muito preocupados de os filhos, senão ele não vai me amar, ele não vai me respeitar. Você é pai, você é mãe, para mostrar para ele o amor do Senhor, o temor do Senhor, quem Deus é. Né? Para os líderes de criança, nessa mesma vibe, né? Não é sobre você, não é sobre... É sobre Deus, né? O privilégio que Deus nos dá de servir a Ele e a benção de trabalhar com criança que em pouco tempo realmente essa fase passa e a gente vê os frutos assim com muita rapidez. Eu tenho 38 anos de idade, já tem crianças aí com 18 que eu levei a Cristo, com 20 e pouco. Né? Eu já sou avó na fé, bisavó na fé, porque o trabalho com criança é muito frutífero e é muito rápido que as coisas acontecem. É um ministério abençoadíssimo, né? Eu não entendo algumas pessoas que ainda subestimam, que ficam tristes por receber esse chamado. Aproveita esse chamado, é aquela frase, né? Floresça onde Deus te plantou. Então, se Deus colocou para você ministério com crianças, descubra, né, a preciosidade desse ministério, descubra a bênção desse ministério, fazendo isso, né? Lendo os livros, fazendo os cursos para você, e fica no meio dessas pessoas que são bem-sucedidas no ministério para você se inspirar, para você motivar, porque é um grande campo. É uma grande oportunidade de servir ao Senhor no ministério com as crianças, tá? Então, eu desejo de todo o coração que você tenha um ministério frutífero, que traga alegria para o seu coração, porque Deus, ele é tão bondoso que só serve se for com alegria. Se for com pesar, se for com tristeza, não. Vá procurar outro ministério, mas você é convidado para servir com alegria, né? Porque Deus ama tanto você e eu que ele vai nos dar essa alegria de servir a ele entre as crianças. Então, eu desejo do meu coração que você tenha esse sentimento de, como eu tenho, né, prazeroso, de alegria, né, de servir ao Senhor entre as crianças, tá bom? É minha palavra para os líderes e para os pais. E para você também, Amanda. Amém. Amém. Eu só concordo com tudo que a Keila falou e se pensando que a força vem de Deus em todos os sentidos da nossa vida, né, em tudo que a gente precisar. Se não tem sabedoria, peça para Deus. Eu tenho certeza que você, que ele em algum momento de birra, né, do céu, você deve ter falado, Senhor, me dê sabedoria. Quantas vezes a gente fala isso? Às vezes no dia, e o Senhor, ele é o dono da sabedoria. Então a gente não tem para outra pessoa para pedir. A gente tem que pedir para Deus, se voltar ali naquele momento, está complicado, está difícil. O Senhor é o dono da sabedoria, ele é o dono de toda a ciência, ele sabe de tudo, ele sabe principalmente a necessidade individual de cada ser humano. Na verdade, porque com um você pode falar de um jeito, você tem que falar de outro, enfim. E o Senhor vai direcionar os nossos passos. A gente vai errar muito, isso é verdade, a gente erra, entendeu? Mas o Senhor, ele é a Bíblia, né? A gente vê quantas vezes o Senhor, ele é aquele Deus que dá chances. Ele é um Deus misericordioso, ele é verdade, ele é justiça, mas ele é um Deus amoroso, ele é um Pai amoroso. Então, ele nos ouve quando a gente fala, Senhor, eu não tenho como fazer, eu não sei como agir agora. Me dê sabedoria. Quantas vezes, nossa, se eu pensar assim, às vezes eu paro assim e falo, Senhor, me dê sabedoria, porque eu não sei o que fazer com esse menino agora, nesse momento. É agora, não é daqui a 5 minutos, eu preciso saber o que eu faço agora. E, de repente, o Senhor vem e abre a nossa mente e ele nos ajuda. Não é verdade? Amém. 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 Agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Quer falar um pouco dos cursos? Dá tempo ainda de falar um pouquinho, rapidinho? O pessoal seguir a sua página. Quem não segue a gente aqui no Instagram, porque eu estou sempre postando, tem sempre novidade. Né? A gente tem também o Instagram do IMC, que é IMC
Lidere Crianças. Tem o Instagram Lidere Crianças. A gente está no Facebook, a página Ministério Keila Araújo. Tem no YouTube canal Keila Araújo. É só escrever, seguir e ver as novidades, né? Se alguém quiser falar hoje com urgência, alguma coisa, no WhatsApp está disponível. DDD 21, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. 9957 87477. Pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa. Qualquer coisa que seja sua dúvida, sua necessidade, tá bom? A gente tem os livros que a gente mesmo escreveu, então é o Lidere, Criança, esse aqui, ó. Lidere Crianças. A gente escreveu O Segredo da Melancia, que é infantil. É o Chá, que é para líderes de criança, que é esse aqui. Conhecimentos, habilidades, atitudes. E a gente está lançando agora no mês de julho Sou Líder do Ministério Infantil e Agora. A gente também tem trabalho de mentoria para quem lidera o Ministério Infantil dentro da igreja. Está começando uma turma hoje de mentoria, dá tempo de entrar quem lidera o Ministério Infantil, que ajuda nessa área. A gente começou uma turma hoje de mentoria para esses líderes, tá? Então tem um monte de coisa acontecendo aí. É só você entrar em contato com a gente, tá bom? Amém. Que Deus abençoe. Ore pela vida da Keila, Obrigada. é uma bênção. E estou orando por você, Keila. Espero que você ore por mim também. Nesse, Amém. nessa tarefa, né? De levarmos os nossos próprios filhos a Cristo, né? Amém. Que Deus abençoe por ter cedido esses momentos. E até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês que assistiram. Amém. Paz. Tchau. Tchau.